você vai ser profeta, vai estender as suas mãos aqui para o profeta e você vai orar conosco pela vida dele. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós apresentamos a vida do pastor Rafael. Senhor, para todos que ministram, sempre é uma responsabilidade muito grande. Quando estamos, Senhor, na disponibilidade para ser usado, para ministrar a Tua palavra. E que nesta noite não seja diferente. Que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração do pastor Rafael, que ele possa passar para a Tua igreja. Em nome de Jesus, que possamos crescer em graça, em conhecimento e temor. Em nome de Jesus, Pai, usa o Teu Filho conforme a Tua vontade e o Teu querer. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Amém. Você pode me dar um sorriso aí com essa boca cheia de dente? Eita glória. Então vira para alguém e fala que Deus te abençoe nesta noite. Isso, glória a Deus. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Acabamos de orar para Deus abençoar esta mensagem, esta palavra. E quando nós oramos, nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós sempre precisamos ser e estarmos renovados pela palavra de Deus. Sendo assim, você está aqui mais uma vez para ouvir a palavra e ser renovado pela palavra. E o mais importante é o seu coração. O mais importante é o nosso coração. Porque você sabe que você pode estar num ambiente e a sua cabeça estar em outro lugar. Então, para que isso não ocorra como erro agora, fique aqui com o seu coração aqui, se prenda aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Entende a minha linguagem? Quantos já participaram de uma conversa e você literalmente não ouviu o que outra pessoa estava conversando e na hora de repente você acordou, você falou, o que você falou? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo também, já aconteceu acho que com todos nós. Então, para que nós não incorramos neste erro de Deus estar falando, mas eu não estar ouvindo, então que possamos guardar os nossos corações em nome do Senhor Jesus. A missionária Ana Lúcia falou uma coisa que me fez rir agora, porque ela usou um exemplo assim: se você tem uma roupa que de repente você olhou lá e falou assim, não, mas eu vou voltar a usar, porque eu vou emagrecer, sei lá o quê. Irmão, você acredita? Acabei de falar isso aí pro irmão Leandro. Eu comprei algumas camisetas. Eu comprei meses atrás algumas camisetas e fiz uma promessa para mim mesmo de que eu perderia 5 quilos para usá-las. Fazem basicamente 1 ano então que elas estão lá no guarda-roupa. Eu não uso. Agora eu não sei se eu trago para a igreja ou se eu continuo teimoso falando que eu vou perder esses 5 quilos. Bom, mas nós entendemos o recado, viu, missionário? Em nome de Senhor Jesus. Aleluia. É cada coisa que sai aqui, e às vezes é Deus falando e nós não estamos nem percebendo. É verdade ou não, irmãos? Aleluia. Outra coisa, eu só quero reforçar o recadinho aqui da foto. Irmãos, nós estamos num mês família. Você vai perceber que as mensagens, pastor Celino e quem está ministrando está falando muito sobre família, num foco família mesmo. E aqui está este painel de fotografia. E aí eu descobri, conversando com algumas pessoas aqui em Cacilândia, que muitos não têm hábito de fazerem álbuns. Muitos de vocês têm muitas fotos arquivadas no celular, mas não tem fotos impressas. Alguém se identifica com o que eu estou falando? Então eu gostaria que você acelerasse. Eu acho que é menos de R$5 a impressão de uma fotografia. Pega, é R$5 mais ou menos? Desse tamanho nosso aí, mais ou menos, né? Então, uma folha grande A4 é R$4,50. Então desse tamanhozinho aí, pode talvez ser o mesmo preço, né? Mas é barato, gente. Infelizmente eu gosto muito de Coca-Cola. E toda vez que eu vou lá comprar Coca-Cola, é 2 Coca-Cola de 1 litro.
Esses dias eu paguei R$20, R$10 em 2 Coca-Cola de 1 litro, porque eu perdi o horário do 24 horas você paga 5 ali. Aí em outro lugar eu cheguei a pagar 8 também, 8 ou 10. A impressão de uma fotografia para você colocar aqui e orar e interceder, custa menos do que uma Coca-Cola. Sim ou não? Então, não perca mais tempo. Hoje já é dia 19 de fevereiro. Eu não sei até quando o pastor vai deixar esse painel aqui. Se ele vai atravessar um pouco mais ali para o mês de março. Mas não perca as coisas que Deus toca no coração dos nossos pastores para fazer na igreja. Porque eu sei que Paulo ungia os lenços, e a unção que habitava depois da oração naqueles lenços, a Bíblia diz, abençoava as pessoas ao ponto de expulsar demônios das casas. Quem já leu esse versículo, diga glória a Deus. Como que pode Jesus Cristo ungir com cuspe a terra, untar os olhos do cego e mandar lavar no tanque, mandar lavar na água? O que tem a ver? Cuspe, terra, barro e água são elementos que Deus usa, aleluia, para depositar, para colocar a sua unção. Louvado seja Deus. E aí aquela pessoa é abençoada através disso. Isso é uma coisa de Deus. É tão de Deus que Satanás copia em relação aos macumbeiros, consagrando utensílios, objetos e até comida. Já ouviu falar de comida consagrada, de macumba feita e não sei lá o que? Então muitas das vezes o próprio diabo, que a Bíblia chama ele, ele está querendo se parecer Deus. Então ele fica copiando as coisas de Deus. Isso não começou com o diabo, isso começou com a palavra de Deus, começou com a Bíblia. Foi Moisés que levantou o cajado, e o cajado tinha unção, aleluia, e o mar foi aberto. Louvado seja Deus. Foi Jesus Cristo que estava andando, e as suas vestes tinham unção, e a mulher tocou nas vestes dele. Ela nem recebeu oração, ela tocou aonde? E aqui tem um painel de fotografia diante do altar, carregado de unção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então imprima a sua fotografia, vai correndo e coloque aqui em nome do Senhor Jesus. Agora, se você tem e fica se esquecendo, coloca na sua agenda aí no seu telefone, ou do WhatsApp de você para você mesmo, e marca lá para você não esquecer, em nome do Senhor Jesus. E vai ser uma bênção agora a vigília, sábado para domingo, né? Eu falo domingo porque é domingo, mas atravessou o sábado, chegou 3 da manhã, domingo, vigília na igreja, e será uma bênção. E aí terça-feira começa 6 dias consecutivos, de terça até domingo, mais 6 dias proféticos, para que nós sejamos mais uma vez ricamente abençoados por Deus, e profetizamos com a nossa boca as palavras de Deus na nossa vida, casa, trabalho, finanças, família, filhos, matrimônios, e assim será uma grande bênção para a glória de Deus. Quem vai participar desses 6 dias proféticos? Diga glória a Deus. Aleluia, eu não vou perder. Glória a Deus. Estaremos aqui em nome do Senhor Jesus, a não ser se Jesus chamar minha senha lá em cima, ou se a trombeta tocar e aí ele arrebatar a igreja, aí a festa continua no céu. Louvado seja Deus. Livro de Provérbios, capítulo 29. Vamos ler a Bíblia agora, para a palavra de Deus fazer efeito nos nossos corações. Livro de Provérbios, capítulo de número 29, versículo 1. Depois eu quero parafrasear também em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Diz assim: o homem, a pessoa que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, endurece o entendimento, endurece a cabeça, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Livro de Hebreus capítulo 2, versículo 1.
Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, ou nos desviemos delas. Amados, nós já estamos cobertos de oração. A missionária ministrou uma oração para que nós pudéssemos livremente pregar a palavra de Deus. E por favor, mais uma vez, coloque a atenção total na palavra, com o seu coração preparado para as coisas que vamos ouvir. E muitas das vezes nós nem sabemos o que vamos falar. Às vezes não sabemos falar como convém. Mas eu já tive experiências na ministração de que eu já preguei boas palavras, palavras ministradas, palavras que o Senhor me inspirou e eu anotei, e para mim fez todo sentido, e meu coração estava transbordante. E aí eu me lembro de ministrar a palavra, sabe, estrategicamente, do jeitinho que Deus me deu. E eu desci do altar satisfeito. Eu desci do altar depois de pregar feliz. Com certeza eu atingi o objetivo. E aí pessoas vêm para receber a oração. E um dia alguém me disse assim, depois de um dia desse: pastor, eu não entendi nada do que o senhor pregou hoje. Só que já aconteceu também daquele dia de você subir no altar e você não sabe nem o que você está falando. Você vai falando. Você tem algo no coração, você tem um princípio, mas você não tem nem começo, nem fim. Aí a gente desce do altar derrotado. Irmão, derrotado. Você fala: Jesus amado, misericórdia, o que eu fiz hoje? Aí chega uma bendita alma enviada por Deus aqui na frente e fala assim pra gente: pastor, hoje o culto inteirinho foi para mim. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Para o meu coração, alguma palavra faz todo sentido e é uma bênção. Para alguns corações não faz sentido nenhum. Talvez eu não sei porquê, também não quero entender. Só Deus vai saber dessas coisas. Você sabe que seja Jesus, Pedro, Paulo ou Timóteo ou Estevão, por exemplo, a Bíblia diz que Estevão pregava o Evangelho. Você pode ler o livro de Atos a partir do capítulo 6. Vai contar a história de Estevão. Ele curava os enfermos. Ele batizou muitas pessoas que aceitaram o Evangelho. Só que mesmo assim, por algumas pessoas, ele foi o quê? Apedrejado até a morte. Tem gente que ouve a palavra e ama a palavra e entende a palavra. Só que tem gente que ouve a mesma palavra, mas se ela tiver com um coração inconformado ou duro, um duro entendimento, uma dura cerviz, se ela não presta atenção com diligência, ela pode criticar a igreja, criticar o pregador, criticar a mensagem, criticar a palavra. Ela sai falando horrores. Então eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, coloque a mão no seu coração. Pai, prepare os nossos corações para ouvir a sua mensagem. Não nos deixe, meu Deus, perdidos ao ouvir a tua palavra. Não nos deixe perdidos para não entendermos. Nós queremos entender. E pelo teu Espírito Santo nós nos humilhamos diante da sua presença, para dizer que somos completamente dependentes do seu amor, dependentes da sua paz, dependentes do teu entendimento implantado no nosso entendimento. Que a nossa fé agora seja avivada ao ponto, Senhor, de receber o avivamento no nosso peito, o avivamento nos nossos corações, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Eu disse tudo isso por quê? Porque eu já não me importo mais da maneira que as pessoas vão receber. A única coisa que eu me importo é se eu estou debaixo da graça de Deus, porque não depende de mim pregar uma boa mensagem, não depende de mim. Eu quero crer em nome do Senhor Jesus, e creio que é o Senhor quem fala aos nossos corações. Como disse o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios, olha, Paulo pregou, né? Eu preguei,
Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Quem deu o crescimento foi? Então, Paulo diz assim: seja eu, ou seja Pedro, ou seja Apolo, que preguem a palavra, e que Deus dê o crescimento. Então que Deus dê o crescimento para o teu coração hoje, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos falando hoje em uma noite de cura e libertação, e precisamos nos atentar para isso, porque estamos falando de um projeto chamado Família nestes dias. E também nesta temporada o Senhor nos deu um tema para falar sobre um novo tempo. Um novo tempo para a nossa vida, um novo tempo para a nossa história, um novo tempo para tudo o que nos cerca. E eu preciso me atentar a isso, porque Deus está nos conduzindo assim. Se é um novo tempo, pode acontecer de Deus estar mostrando para mim alguns ajustes a serem feitos na minha vida. Se é um novo tempo para mim, se é um novo tempo para a igreja, se é um novo tempo para o povo dele, é necessário nós, como povo dele, estarmos atentos ao que quer dizer isso para nós. Então, quando a mensagem vem sobre família, sobre algum aspecto da libertação, sobre algum aspecto nas finanças, no trabalho, eu preciso estar atento para esta nova temporada na minha vida. Quantos estão entendendo isso? Porque se eu estou atento, como nós acabamos de dizer, lendo os versículos, eu vou prestar mais atenção com mais diligência. Por quê? Porque se eu presto atenção com diligência, eu vou identificar as áreas que eu preciso então corrigir ou trabalhar nelas para melhorar, para mudar, para crescer ou para destruir. Porque tem coisas em minha vida que eu vou ter que deixar para trás para alcançar o novo de Deus. E tem coisas que já são boas, que veio de Deus para a minha vida, que Deus quer que ainda eu trabalhe nessas coisas. Eu sei que quando uma mulher está preparando um pão, aquele pão caseiro, e ela prepara a massa, prepara o fermento e mistura tudo, o que ela faz depois que começa a misturar? Ela bate a massa, ela vai batendo a massa, ela vai amassando a massa, porque tem um ditado que diz assim: esmaga que cresce. Então Deus está dizendo: trabalhe naquilo que eu te dei, trabalhe naquilo que eu mostrei para você. Perca tempo, ou melhor dizendo, ganha tempo, invista tempo nas coisas que Deus deu para você. Porque se você investir o tempo correto nas áreas específicas que Deus está mostrando para a tua vida, Deus está dizendo assim: está amassando agora, mas vai crescer. Está batendo agora, mas vai crescer. Está perdendo sono agora, mas vai crescer. Está sofrendo agora, porque custa, algum preço custa na tua vida, mas Deus está dizendo: oh aleluia, quando tiver já no jeito de deixar no descanso, vai crescer descansando, vai crescer descansando. Hoje você trabalha e amanhã Deus produz o crescimento. Hoje você planta, hoje você rega, mas você não sabe que dia vai brotar tudo isso. Mas eu vim aqui para dizer: vai brotar em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Há tantos testemunhos na Bíblia, irmãos. Você vê dois lados de uma mesma moeda na história. De um lado você vê o povo de Israel, do outro lado você vê o povo do Egito. Egito não queria saber de Deus, Egito não queria saber de família. Você vai olhar na história bíblica que eles matavam as crianças, sim ou não? Você vai olhar na Bíblia e vai ver que eles adoravam falsos deuses, sim ou não? Você vai ver no Egito que eles não tinham pudor, faziam o que queriam. O povo de Israel, em contrapartida, temia a Deus, mas estava sendo oprimido. O povo de Israel temia a Deus, mas estavam sendo apertados. E mesmo nas tribulações, eles não negavam seus valores. Mesmo nas tribulações, eles preservaram suas famílias. Você conhece a história. Começa assim o livro de Êxodo. E houve um homem da tribo de Levi, que se casou também com uma mulher da tribo de Levi.
E esse casal tiveram 3 filhos. O Egito matava as crianças, eles conseguiram gerar 3 e esconder os 3. Aí a Bíblia fixa na história de Moisés. E eles esconderam Moisés, se não me falha a memória, por 3 meses. Por 3 meses. Com medo de morrer, com medo de ser espancado, com medo de se tirar o filho deles e oferecerem o filho deles para o mundo, para o sacrifício, para o inferno. Mas o menino era de Deus. E o detalhe é muito bonito, que está escrito assim: e viu que o menino era muito formoso, e viu que o menino era muito bonito. Não que nem o Leandro é mais bonito ainda do que Moisés, aleluia. Mas o menino era bonito. Agora veja, de um lado alguém que priorizava a família, priorizava crescimento, do outro alguém que não tinha os valores do reino, os valores de Deus. E chega um ponto na história em que Deus olha e fala: eu preciso julgar essas nações omissas, julgar esta nação do Egito que só prega tragédia, bagunça, promiscuidade, falsos deuses, falsa adoração, dizendo que não tem nada a ver. E eu vou livrar uma família, eu vou livrar um povo que preserva os seus valores. E parece que é igualzinho o que está acontecendo no mundo hoje, né? Parece que é igualzinho o mundo perseguindo a igreja. Só que eu tenho uma notícia, porque está escrito isso. Se você ler Êxodo 1, 2, 3, 4, 5, está escrito assim: e quanto mais eles apertavam o povo de Israel, quanto mais eles oprimiam o povo de Israel, quanto mais eles desfavoreciam o povo de Israel, mais o povo de Deus crescia. Mais o povo de Deus crescia. Mais o povo de Deus crescia. Aleluia. Agora vira para alguém que está do teu lado, mesmo cansado de um dia tribuloso, e fala: mas Deus vai produzir o crescimento na tua vida. Chega o dia em que Deus fala assim: vou julgar esse povo. Coloca lá, por favor, onde a gente leu em Provérbios 29. 29, né? Provérbios 29, 1. Deus, ele envia a primeira praga. Aí a Bíblia diz assim que o coração do faraó continuou que jeito? Amolecido ou endurecido? Endurecido. Repara no texto, é bíblico. Deus enviou a segunda praga, Deus permitiu, a gente entende dessa forma. E toda intercessão, na hora que a casa começou a cair para o faraó, na hora que as coisas ficaram difíceis no Egito, toda intercessão era qual? Deixe o meu povo ir, deixe o meu povo em paz, deixe o meu povo quieto, deixe o meu povo me adorar no deserto, e deixe o meu povo herdar a terra prometida. Olha o plano de Deus e o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus e o plano de Deus? Que o povo que o servia, que estava em dificuldade, passasse por um processo de deserto. Diga comigo, processo de deserto. Agora diga assim comigo, diga: é complicado, hein? Quem entende o que é processo de deserto? Quem entende, diga glória a Deus. No mundo já é complicado, aí você vem para Deus, processo de deserto. Você fala: poxa, eu achei que ia melhorar, imediatamente não melhora. Não melhora, é processo de deserto. Deus tem que tratar com você primeiro. Por que deserto? Porque deserto você vive só na dependência de Deus. Está entendendo isso? Não dá para prosperar literalmente no deserto. Não dá para ser feliz literalmente no deserto. Não dá para entender tudo no processo do deserto. Parece que a vitória nunca chega no processo do deserto. Mas escuta uma coisa, é igual a massa que eu acabei de citar. Quanto mais deserto na nossa vida, seguindo ao propósito e plano de Deus, aleluia, mais a gente vai aprender a não depender de nós mesmos, mas a depender do plano de Deus. Deixe meu povo ir. Só que em cada situação dolorosa que o Egito passava, a Bíblia fala assim: então o faraó endureceu o coração e não deixava. Toda
intercessão era: eu tenho vitória para eles, tenho um plano para eles, tenho vitória para eles, só que o inimigo não deixava. Escuta. Só que uma pessoa, muitas das vezes repreendida, ela endurece o entendimento. O que vai acontecer com ela? Será quebrantada de repente, sem que haja cura. Faraó, ele incorreu literalmente nessa escritura, nessa palavra. Chegou o tempo em que Deus falou: chega. Para a vitória ser dada ao meu povo, quem ficar no caminho vai sofrer as consequências. Na hora que chegar o tempo de eu literalmente dar a vitória para o meu povo, quem não estiver aliançado nas minhas promessas, a casa vai cair. Quando chega a hora da libertação do meu povo, da vitória do meu povo, da cura do meu povo, da prosperidade do meu povo herdar a herança que eu tenho para eles, oh aleluia, não importa quem está de pé, interrompendo a vitória de Deus de chegar, Deus está dizendo: vai chegar um momento que essa pessoa será quebrada, destruída e não se levantará mais. E eu vim aqui primeiro para dizer para a igreja: se você está na promessa, e na promessa, e na promessa, e na bênção, e no propósito de Deus, eu estou dizendo para a igreja, em nome do Senhor Jesus, essas situações que você passa hoje, um dia se arruinarão, e a vitória chegará na tua mão. Mas o contrário também é verdadeiro, e eu preciso me atentar a isso, porque se sou eu que estou com o coração endurecido, se sou eu que Deus fala, e eu não escuto, se sou eu que de repente Deus quer me conduzir num caminho, e eu não me quebranto, e eu não me humilho, se sou eu que preciso melhorar, mas eu mantenho-me arrogante, eu me mantenho orgulhoso, eu me mantenho, de cabeça dura mesmo, insensato, briguento, eu me mantenho injurioso, eu me mantenho rebelde, vai chegar uma hora que a casa não vai cair só lá fora, a casa vai cair para mim também, porque a palavra de Deus é espada que penetra na divisão da alma e do espírito, separando as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Se eu não quero incorrer nesse erro, eu preciso literalmente cuidar com diligência do meu coração. Porque a gente fala que na igreja pode ter joio e trigo. Na ilustração dessa mensagem eu posso dizer: dentro da igreja pode ter os santos de Israel, só que pode ter os faraós aqui também. Quem é você na fila do pão? Povo da promessa? O povo rebelde do Egito? Então Deus está dizendo para nós, igreja, oh aleluia, filho meu, coloca isso para mim por favor, Provérbios 3. Filho meu, oh filho meu, não te enojes, não tome nojo da repreensão do Senhor. Não toma nojo não fica fazendo biquinho não, porque olha só o cuidado que o Senhor tem conosco. É Provérbios 3, amados, versículo 11, que diz, Provérbios 3, 11: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, e nem te enojes da sua repreensão. Não toma nojo quando Deus começar a te repreender, te quebrantar, não. Vamos lá, continua o versículo 12. Por quê? O Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Só 3 aleluia eu acho que eu escutei. Deus, Ele nos ama. Nós precisamos entender isso. Se Ele nos recebeu por filho dele, e não há filho que esteja sem correção, eu preciso literalmente entender e alinhar os meus caminhos. E encerrando ali em Hebreus, como a gente leu, é tempo de nos atentarmos com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Agora,
Olha só que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que a fé, ela literalmente favorece o justo. O justo viverá da fé. E o que é a fé? Se não um caminho de vitória e de conquista? O que é a fé? Se não a total dependência nas coisas que Deus disse? Se a fé não é isso, então eu não sei o que é fé. Eu posso citar o texto da fé, e vocês podem também citar o texto da fé. Vocês podem fazer um outdoor do texto da fé, e vocês já decoraram o que é a fé. Hebreus 11, pode colocar na tela, por favor. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Versículo 2: pela fé os antigos alcançaram testemunho. E o versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe. Ele é o que mesmo? Galardoador daqueles que o buscam. Eu posso citar os textos e você pode lembrar os textos, porque esses textos avivam o nosso coração. Mas o que é a fé? A fé é a certeza, é a convicção de que eu sou salvo em Cristo. A fé é a certeza que em Cristo os meus pecados foram perdoados. A fé é a certeza que eu tenho nas Escrituras de que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A fé me diz, aleluia, que se hoje eu estou no fracasso, na humilhação, na derrota, a fé me diz que se hoje eu estou no embaraço do pecado, envolvido com coisas que não prestam, a fé me diz que se eu estou em coisas, em envolvimentos, em situações que não agradam a Deus, literalmente não agradam, a fé me diz o seguinte: se você se arrepender e se converter, oh aleluia, a fé diz: o Senhor perdoará os seus pecados e te dará um tempo de refrigério para a sua alma. E a fé me diz: aproximem-se de Deus. A fé diz: aproximem-se do seu Criador. Por quê? Porque essa mudança é Ele que vai operar na tua vida. Se você depender dEle, essa mudança, essa vitória que você precisa na alma, no comportamento, no corpo, no espírito, a fé te diz: você pode alcançar. Isso agrada a Deus. Você pode alcançar, porque isso agrada a Deus. É necessário crer que Ele existe e que Ele vai te abençoar. Ele vai injetar no teu espírito a força de que você precisa para enfrentar todas as situações desta terra, todas as situações desta vida. Isso é fé. O que é fé? Senão uma dependência total em Deus. Eu preciso de cura. Então, na verdade, eu não preciso de cura. Eu preciso da fé no meu Criador, que é a fonte da cura. Eu preciso de portas abertas. Então, na verdade, eu não preciso de portas abertas, porque as portas abertas não me dão salvação. Mas eu preciso daquele que abre as portas e vai deixar as portas abertas para mim. O que é fé? Uma vida total na dependência de Deus. Eu preciso da fé, porque a fé me faz alcançar a graça. O que é a graça? É o favor que eu preciso receber, mesmo que eu não mereça. Mas Ele, por me amar, quer que eu receba. E em Cristo Jesus me diz: eu te fiz merecedor na morte do meu filho. Eu te fiz merecedor na ressurreição do meu filho. Se você analisar bem a mulher do fluxo de sangue, você vai dizer que ela dizia para si mesma. O que é que ela dizia para si mesma? Vamos lá, igreja, comigo, por favor. Olha para a mulher do fluxo de sangue. Quantos aqui se lembram da mulher do fluxo de sangue? Eu quero que vocês se lembrem que ela era uma pessoa comum, uma pessoa natural, como você e eu.
Só que ela dizia algo para si mesma. O que é que ela dizia para si mesma? Se eu somente lhe tocar, se eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei. Ela não procurou a cura, ela procurou aquele que carregava a cura. Isso é maravilhoso. Isso me faz viajar aqui. Dá vontade de continuar, dá vontade de entrar dentro aqui agora dessa história. Agora repita comigo. A fé que estava nela amava. Diga assim, diga. Meu Deus, vou ter que falar. Diga assim: a fé procura um relacionamento para amar. A fé só tem um objetivo. A fé só tem um objetivo, não tem dois, não tem três. A fé só ama uma coisa. A fé não ama duas coisas. A fé ama a graça. Eu falo que tem hora que a gente sobe aqui sem saber o que vai pregar. Você está achando que eu preparei isso para falar? Se eu não crer na inspiração do Espírito Santo, eu vou crer em quê? Eu vou repetir. A irmã que está anotando, anota assim, ó. A fé só tem um amor na vida dela. Aí você coloca assim: a graça de Deus. Procura um texto para mim, por favor, que diz assim: a tua graça é melhor que a vida. É Salmos, não é, pastor? É Davi, né? Davi, quando viu Deus, pastor, Davi viu Deus, viu? Davi viu Deus. Leia Salmos 42 na sua casa e Salmos 63. Davi viu Deus. Davi teve uma experiência transcendental. Agora, acha esse texto e deixa ele na tela. Porque a tua graça é melhor que a vida, ou o teu favor é melhor que a vida. A fé, ela tem um amor. A fé, ela tem uma paixão. A fé, ela só busca um objetivo. Agora eu quero que você olhe de novo para a mulher do fluxo de sangue. O que é que estava nela? Se você analisar e ver que ela dizia para si mesma: se eu apenas tocar em suas vestes, eu ficarei curada. A fé traz à existência o impossível, ou aquilo que era impossível se torna possível. Em outras palavras, eu preciso da graça, porque eu sou abençoado com graça sobre graça, diz a Bíblia. E a única maneira de eu atrair a graça, o favor de Deus, oh aleluia, é tendo fé. Se eu tenho fé, a fé busca a graça. E onde eu encontro a graça? Em Cristo. Essa mulher olhava para Cristo e via a graça de Deus nele, porque Jesus Cristo é a graça de Deus em ação. Jesus Cristo é a graça de Deus em movimento. Jesus Cristo é a graça de Deus que cura. Jesus Cristo é a graça de Deus que perdoa. Jesus Cristo é a graça de Deus que salva. Jesus Cristo é a graça de Deus que liberta. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. Se Deus te deu fé, você busca Jesus. Se Deus te deu fé, você busca Jesus. Se Deus te deu fé, você busca Jesus, porque a fé ama Jesus, a fé ama a graça. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e a ti bendirei, e ao teu nome minhas mãos levantarei. Oh, oh, oh. A tua graça é melhor que a vida.
e a ti bendirei, e ao teu nome minhas mãos levantarei. Aleluia. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmão Lucas, troca essas baterias para mim. Procura aqui, ó. Fazendo um favor, tem pilha aí. Para mim não tem problema, eu vou encerrar aqui. Vem os obreiros para cá, porque nós vamos orar por essas fotografias. A fé procura a fé procura a graça, porque a fé ama o favor de Deus. Qual é o favor de Deus que você precisa? E é claro que você vai. Obrigado. Vamos ver se dá para nós terminar, em nome do Senhor Jesus. Qual é o objetivo que você tem na vida? Sem Deus não vale a pena, você já entendeu isso? Agora você vai colocar a mão no seu coração. Você vai falar isso com Deus. E você vai dizer: Senhor, dá-me fé, aumenta a minha fé. Dá-me ousadia para não ser uma pessoa de coração duro. Comece a orar agora, por favor. Fala: Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. Não busque o favor agora, não busque a mão de Deus agora. Busque a face de Deus, o rosto de Deus. Busque os olhos de Deus. Isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na sua presença. Nós estamos na sua presença, Senhor, te buscando e orando. Nós estamos na sua presença, papai, num propósito. E é o propósito de abençoar nossas casas, nossas famílias. Estamos sendo atacados pelo mundo, estamos sendo atacados pelas mídias, estamos sendo atacados de todos os lados. Pessoas querendo desmoralizar os nossos valores, os nossos princípios. Mas eu creio na sua palavra que diz que quanto mais a tua igreja pode ser apertada pelo mundo, mais ela vai crescer, mais ela vai se desenvolver, mais ela será ricamente abençoada, mais o teu povo e a família do teu povo, oh aleluia, receberá o refrigério do Senhor. E então eu creio em nome do Senhor Jesus agora e profetizo na vitória destas famílias. Papai, olha agora, pessoas orando por homens e mulheres que podem estar hoje nos vícios, por filhos e filhas que podem estar na prostituição, na promiscuidade, no homossexualismo, nos adultérios, na mentira, no roubo. Pessoas que estão, Senhor, na amargura, no ódio, na inveja. Em nome do Senhor Jesus, oh Senhor, nós oramos em favor destas vidas. Pai, lembra-te que nós já andamos perdidos. Lembra, Senhor, que o Senhor teve misericórdia da minha vida. Lembra que o Senhor teve misericórdia das nossas vidas aqui. E o Senhor é Deus, e o Senhor é fiel, e o Senhor nos salvou, e o Senhor nos redimiu, e o Senhor nos fez enxergar Cristo, a esperança da glória. O Senhor nos fez enxergar o teu Filho crucificado. Senhor, abre os olhos destes homens, abra os olhos destas mulheres e tenha misericórdia destas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que hoje estão perdidas. Tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que ainda não entendem os teus planos e também não entendem o plano da salvação que o Senhor tem para elas. Senhor, tem misericórdia em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus nós oramos em favor dessas vidas. O Senhor derramou o sangue precioso. O Senhor enviou o seu Filho amado para morrer por cada pecador. O Senhor enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Ah, Senhor, então o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Senhor. O Senhor é aquele que abre os nossos olhos e abrirá também os olhos dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus nós oramos e clamamos. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Fica de pé, todos que estão ajoelhados. Obreiros, fica de frente ainda para o altar, por favor. Agora nós, obreiros, juntamente com toda a igreja, vamos direcionar a nossa oração a Satanás.
contra Satanás. Entenda uma coisa, a Bíblia diz, ele anda ao derredor. Ao derredor. Ele brama como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, a gente vai orar repreendendo Satanás. E eu quero que você seja ousado. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, debaixo da potente mão de Deus a gente se humilha. Mas contra Satanás a gente briga. Contra Satanás a gente guerreia. Eu quero você agora com cara de ódio, cara de ousado. Você tem cara de ousado? Sabe? Um dia enquadraram o Jonas, meu irmão. Ele era o caçula. E ele teve alguns problemas no bairro. E aí o pessoal armou uma cilada para pegar ele. Eu estava junto. Só que ele era meu irmão. O meu irmão até merecia sofrer um pouquinho naquela época, sabe? Só que quando enquadraram ele, e ele era meu irmão. Irmãos, nós estava eu, o Jonathan e o Jonas. E tinha mais ou menos uns 8, 10 contra nós. E literalmente nós estávamos desprotegidos. Eu lembro de levantar minha voz e falei assim para aquela galera. Eu falei assim: põe a mão nele. Eu quero ver quem tem coragem de colocar a mão nele. Quem que você está achando que você é? Eu falei: põe a mão nele. Não estou achando nada não, põe a mão nele e vê se você tem coragem. Aquilo, meu sangue subiu e ferveu. Isso numa situação natural. E aquele dia Deus deu vitória. Nem precisou de briga. Por quê? Porque os inimigos correram com a minha ameaça. Você não tem só ameaça na sua boca, você tem fogo. Você tem fogo. Você tem fogo, você tem fogo, você tem fogo, você tem fogo. Você não tem só ameaça. Você tem autoridade de Deus, você tem poder de Deus. Então agora, em nome de Jesus, você vai orar com raiva, com ódio da derrota, com ódio de Satanás. Deus te ama, lembra-se disso. O teu inimigo não é Deus. Deus te fala a verdade, a palavra te fala a verdade. Ainda que te fere com amor. Mas o inimigo é teu inimigo. Não entenda mal, queridos. Entenda isso. Agora, em nome de Jesus, levante a sua mão se você pode e comece a dizer: Satanás, tire as suas mãos imundas da minha vida. Tire as suas mãos imundas da minha família. Tire as suas mãos imundas da minha casa. Tire as suas mãos imundas dos meus negócios. Tire as suas mãos imundas dos meus sentimentos. Tire as suas mãos imundas agora. Isso, igreja. Levante a sua voz, homem de Deus, mulher de Deus. Levante a sua voz e diga: sai, 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 sai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, se posicione agora e diga: Deus me chamou com autoridade, Deus me chamou com graça, Deus me chamou com fé. Em nome de Jesus, sai toda derrota, todo fracasso, todo sentimento obscuro que não veio de Deus. Em nome do Senhor Jesus, sai para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aos teus pés és tudo que eu preciso. Em nome do Senhor Jesus. Isso, igreja. Isso. Isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a olhar para o teu futuro. Mude a tua visão. Olha para o teu futuro agora, em nome do Senhor Jesus. Jesus, e fala: eu sou abençoado. Olha para o teu futuro e fala: eu não vou quebrar. Olha para o teu futuro e fala: eu vou vencer. Olha para o teu futuro e fala: Deus está trabalhando. Olha para o teu futuro e diga isso para você mesmo, como aquela mulher dizia para si mesma. Ela dizia: se eu tocar eu venço, se eu tocar eu fico curada, se eu tocar eu alcanço, se eu tocar eu melhoro, se eu tocar eu venço, se eu tocar eu vou ser favorecida por Deus. Eu me rendo aos teus pés,
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Mais uma vez, eu me rendo aos teus pés, aos teus pés, do que eu preciso pra. Eu me lanço aos teus braços, lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Mais uma vez eu me rendo, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga o nome dele: Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Diga: eu amo meu Senhor. Diga: eu amo meu Senhor. Diga para ele: a tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça. Oh, oh, oh. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Eu sinto que das costas de muitas pessoas foi arrancado um peso agora. O Senhor me mostra fardos sendo tirados aqui agora. Fardos saíram da tua vida, da tua casa. Fardos, 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 preocupações, tristezas. O Senhor tirou daqui hoje. O Senhor tirou da tua vida. Receba aí, dá glória a Deus. Vai dando glória a Deus e aleluia. Porque Deus está te renovando. Deus está te dando novas forças. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tu és a direção. O sol a me guiar. O sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo
Se você pode aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Quem está feliz, bata a palma. Faz tempo que nós não faz isso. É mais ou menos assim, ó. Quem está feliz, bata a palma. Eita glória! Quem está feliz, pisa no rabudo. Aleluia! Que povo feliz, né, irmãos? Aleluia! A gente chega meio cansado na igreja, como se tinha puxado, mas a gente sai daqui renovado, não é verdade? Irmão, segura na tua mão a melhor oferta que você trouxe nessa noite. Oh, glória! Você que vai ofertar, diz, mas segura, pega ela aí, segura.